Fala, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, mais uma derrota, né? Uma derrota ridícula, né? Pavorosa. Agora são 9 jogos com o Botafogo, 9 jogos seguidos, né? 8 derrotas e um empate, são 8 vitórias seguidas do Botafogo. Um time que vinha mal, um time que jogou mal na quarta-feira. O Fluminense ficou uma semana sem treinar e mostrou um futebol ridículo. Um futebol pequeno, pífio, né? A gente que queria um time melhor posicionado, mais aguerrido. Parece que o Fluminense ficou uma semana treinando e piora. É inadmissível você ver um time que ficou uma semana sem jogar, né? Mandou os reservas para jogar lá no Chile, podia ter levado os titulares. Eu acho que o Fluminense tem que jogar de 3 em 3 dias mesmo. Tem que se desgastar, usar o banco, poupar quando tiver um jogador mais fisicamente desgastado, mas usá-los todos os jogos que puderem. Porque com esse time aí treinando uma semana, igual ficou 10 dias da parada para a data FIFA, voltou sem jogar nada, impressionante. Mas lá é por causa do Mano, queria que o Mano caísse e tal, e agora é por causa de quê? Primeira derrota do Renato, uma derrota num clássico. O Fluminense não vence o Botafogo. É inadmissível por parte do presidente, por parte de todo mundo. A gente está há 2 anos e meio sem ganhar o Botafogo. Passaram a gente em vitórias em clássicos no Brasileiro. 8 vitórias seguidas, uma sequência enorme. É inadmissível. E o pior não é esse. Se perde jogando, eu venho aqui e vou falar, beleza, foi disputado, o Botafogo disputou, o Fluminense disputou, mas ontem só um time entrou em campo. Só o Botafogo entrou em campo. Então é inadmissível você ficar uma semana treinando e entrar com menos vontade, menos disposição do que o time adversário. É complicado, porque tipo assim, se você muda o esquema, se você muda as peças, é uma coisa. Você vê que há diferença, você vê que há mudança, você vê que mudou alguma coisa, você vê que tem algo novo. Mas não, ele levou o mesmo time para dentro de campo. Ele levou os mesmos jogadores para dentro de campo. Então não tem como você ficar à mercê de um time que joga um futebol burocrático. Foi engolido pelo Botafogo, engolido pelo Botafogo no primeiro tempo, né? 2-3-0 no primeiro tempo não seria pouco até, porque bola na trave, defesas do Fábio, defesaças do Fábio, né? Tiveram defesaças, a zaga cortando mal as bolas e sobrando, acabando dando sorte, sobrando pro Fábio fazer a defesa, mas totalmente enrolada, não só a zaga, tô falando num contexto geral, que o Fluminense continua saindo para marcar em cima e não consegue fazer a marcação. Fica um buraco entre o ataque e a primeira parte de marcação do meio campo. Então os 4 saem, fica um buraco entre os 4 e os 2 do cabeça de área e a zaga. E nesse ponto todos os times conseguem jogar do Fluminense. Então é inadmissível você ter uma semana para treinar, os jogadores na mão. Mas uma semana é pouco, concordo. Eu acho que ele tem que ter um pouco mais de tempo, mas ele já veio sabendo que não vai ter tempo para treinar. Ele achou esse tempo para treinar, né? E se tivesse tido uma vitória ontem, né, uma vitória, nem que não fosse convincente, mas pelo menos disputasse a partida, coisa que o Fluminense não fez ontem, né? E muito vai da entrevista do Ganso na saída do primeiro tempo, no qual ele falou que o Fluminense estava marcando mal a subida de bola, marcando mal a saída da pressão e marcando mal o Botafogo mesmo, porque o Botafogo teve todo o espaço, o Botafogo foi o Botafogo jogou a melhor partida dele no ano. Novamente contra o Fluminense, que a primeira partida deles no ano foi contra o Fluminense. Primeira partida, eles ganharam o jogo. Teve o pênalti de Canóbio, que realmente foi pênalti, o cara não deu, beleza. Aí eu concordo, mas eles ganharam o jogo. Ontem não teve desculpa. O Botafogo podia ter goleado o Fluminense, ainda ficar mais vexatório. Você ficar uma semana treinando, uma semana no Rio, poupando os titulares, falando do desgaste e perder o jogo com o Botafogo goleado. Que não foi por causa do Fábio. Graças a Deus a gente tem um goleiro aí de 43, 44 anos que agarra pra caramba. Porque senão a gente tava lascado, né? Até quando a gente vai conversar que o Canóbio não tem mais que ser titular? Será que não deu pra ver que o Canóbio não pode ser mais titular? Será que não deu pra ver que esse esquema com os 3 na frente, com ponta não sabendo voltar pra marcar, porque é a jogada do Vitinho, quem tinha que estar marcando o Vitinho? Teoricamente era o Canóbio. Ele tinha que estar acompanhando. Se ele não acompanhou o Vitinho na jogada, ele estava errado. Ele foi à beira do campo pedir instrução. Renato mandou ele fechar mais o meio e quando estivesse no ataque abrir pela ponta. Se o Vitinho apareceu sozinho para finalizar, a culpa é de quem? Marcação no Canóbio que não marcou, né? Então, tipo assim, se não dá para jogar com 3 na frente, volta ao esquema original com Arias e Cano na frente, com 2 caras no meio campo, Ganso e Lima,
Ganso, Nonato, Bernal e Martinelli, Martinelli, Hércules, Nonato e Ganso, né? Então vamos falar também do Ganso. Não jogou praticamente nada, tá voltando de lesão, eu não vou puxar ele, porque ele ficou 70 dias parado, então ele vai ter um tempo ainda para se adaptar, voltar ao físico, depois do físico voltar ao técnico e o tático, porque com o físico dele em elevação, em evidência, a técnica dele vai sobressair, só que ele fisicamente ainda continua mal, são 70 dias parado, não teve pré-temporada, voltou há pouco tempo, tá jogando aos poucos, mas não jogou bem. Tinha que já ter sido sacado já do primeiro para o segundo tempo. Esse negócio de conversar com os jogadores que não jogaram nada no primeiro tempo e voltar com os mesmos jogadores pro segundo tempo, eu não vejo porquê. Né? Eu entendo, ele é o treinador, ele quis trocar, ele quis mudar, quis dar uma chance ainda aos 11 que ele colocou em campo, mas o Canóbio já não teria que ter voltado. O Ganso talvez um pouco mais, mas o Canóbio não. Né? Já teria que ter feito a troca, não quis botar o Keno, colocasse o Serna já no início do segundo tempo. Né, para dar uma mudança no time no segundo tempo. O time melhorou um pouco no segundo tempo, foi para cima, tentou algumas oportunidades, teve alguns escanteios, né, teve algumas chances, mas muito pouco para um time que ficou uma semana treinando, sem jogar. Então, teoricamente, eu não vi muita evolução nessa uma semana. Acho que então a evolução tem que vir com os jogos. Então, quanto à Aparecidense, já é na terça-feira. Já vamos jogar na terça-feira contra a Aparecidense, né? Eu tava vendo a tabela, achei até que era quarta antes do feriado, mas é na terça-feira. Um jogo difícil no Maracanã, onde uma vitória é mais que obrigação, né? Poupar titulares, negativo. Todos têm que ir para campo. A não ser aquele que esteja com desgaste muscular, né? De repente um Ganso poupar um pouco, bota no segundo tempo, de repente pelo ritmo de jogo que ele vem atuando, né? E ele a gente entende, né? Mas o Cano, vamos falar do Cano? Não vem jogando nada. Nada, absolutamente nada. Ah, mas ele é o artilheiro do ano. Não interessa. Ele não vem bem. Gente, a gente precisa de um centroavante para ser titular. Eu agradeço ao Cano por tudo que ele fez, pela gente, pelos gols desse ano, mas ele não vem bem. O Cano vem mal esse ano. Ele recua muito. Então, quando ele tá na frente, ele não consegue. Ele dominou 2, 3 bolas que ele não conseguiu dar o passe. Se enrolou com a bola. A melhor jogada dele ontem foi uma virada magnífica pro John Arias na esquerda. Só. Porque a chance que ele teve que o John Arias botou, ele tropeçou antes de chutar. Quando chegou a marcação, ele já chutou torto. Entendeu? Então, também não vem bem. Ele não segura a bola como pivô, não sabe fazer essa função. Não consegue ganhar uma de cabeça, não raspa uma bola. Ah, mas você tá pedindo o Everaldo? Infelizmente, a gente tem que testar mais o Everaldo no time titular. Pelo menos para essa jogada de pivô. Isso aí, pelo menos, ele consegue fazer, né? Não que ele seja uma unanimidade. Eu não queria o Everaldo do Fluminense. Eu acho ele fraco. Acho ele muito fraco. Acho que o Fluminense precisa de um centroavante para ser titular na temporada, para jogar o Mundial e o restante da temporada. Esses dois não vão aguentar o restante da temporada, principalmente o Cano. Ele se desgasta tanto para voltar para marcar, com 35 anos, né? A idade dele já não ajuda. Não tem como chegar na frente e ser decisivo. Acaba cansando, né? Você vê os erros primários que ele tem tido no domínio da bola, no passe, né? Às vezes ele volta uma bola, um tijolo, o cara dominar. Às vezes ele dá a bola na contramão, né? Atrapalhando as jogadas de ataque. Então, tipo assim, infelizmente, o Fluminense ficou uma semana treinando para não evoluir absolutamente nada, né? Culpa do Renato. Isso aí é culpa do Renato. Ele é o culpado, né? Os jogadores entram em campo. Tudo bem que ele também na entrevista falou que olhamos os Botafogo jogar. Realmente, primeiro tempo o Fluminense olhou o Botafogo jogar. O Fluminense não marcou o Botafogo. O Fluminense ficou perdido na marcação. Parecia o time do Mano. Perdido na marcação. E o Fluminense não consegue se encontrar na marcação com os 3 homens na frente, né? Porque o Ganso é o cara que vem retornando, não vai marcar com aquela efetividade. Quando passam por ele, né, já é -1. Aí o John Arias tem que cobrir o lateral, o Canóbio tem que voltar no outro e o pessoal do meio campo não chega junto para fechar na marcação. Que essa linha tem que subir todo mundo junto. Tem que subir os 4, os 2 cabeças de área mais a zaga, todo mundo subir junto. Porque se não subir junto, você não consegue marcar. Então, infelizmente, foi uma péssima partida, um jogo vergonhoso, pavoroso,
né? De um time que ficou, repito, uma semana treinando, para a gente ver algumas novidades, algumas mudanças, e não vimos mudanças nem no estilo de jogo. No final ele foi pro desespero, botou o Paulo Baia, né? Botou o Lima no meio campo, que não vem jogando bom futebol, né? Depois tirou o Martinelli, recuou o Lima, aí ficou com um time bem ofensivo, tirou o Cano, botou o Everaldo. O Everaldo teve 2 oportunidades de dar um bom passe para quem vem de trás e falhou nessa jogada. Ele conseguiu fazer o pivô, conseguiu segurar o zagueiro, coisa que o Cano não faz. Teve essa oportunidade, não sei nem do que ele reclama dentro de campo, que ele consegue fazer essa parede, consegue fazer essa proteção, mas não conseguiu dar o passe para quem vinha de trás para finalizar. Então, infelizmente, é complicado, porque só temos o Cano e o Everaldo pro comando de ataque, para ser o centroavante, e os dois não conseguem jogar. Talvez o Everaldo peça mais minutagem com o time titular, para ele se adaptar, para ele conseguir entender o estilo de jogo do Ganso, do John Ares, né? Ele que joga muito mais no final dos jogos, mas também é um jogador fraco. É um jogador que tem de bom o toque no alto, né? A raspada de bola e a segurada no pivô, né? Mas também tem falhado muito na conclusão da jogada, no último passe, né? É complicado, porque os jogadores que precisam decidir não estão decidindo. O Serna entrou no segundo tempo, deu uma melhorada ali pela esquerda, né? Conseguiu fazer algumas jogadas com o John Ares. Paulo Baia não conseguiu ser efetivo lá na direita, né? Então isso prejudicou um pouco mais. O Nonato entrou ali no meio campo, né? Para tentar melhorar um pouco mais o meio campo. Acrescentou, acho que dos que entraram foi que acrescentou um pouco mais. Mas mesmo assim, sofremos vários contra-ataques, principalmente pela direita, com o Vitinho, que se tivesse aproveitado um pouquinho melhor as oportunidades pela direita, né? O Botafogo teria feito o segundo gol, o terceiro gol mais fácil, né? E não no finalzinho do gol, numa jogada que num contra-ataque, Savarino em velocidade, né? O Fluminense já estava todo no ataque, a zaga estava na linha do meio campo, ele dominou a bola, né? Tirou o Fábio da jogada, fez um belo gol, belo jogador. Foi um jogador que levou o Botafogo para o ataque ontem, né? O esquema do Botafogo, o Renato falou na coletiva que não se surpreendeu porque viu a escalação uma hora antes. Mas ele se surpreendeu sim. Porque o Mastriani foi fazer a função do Igor Jesus e o Igor Jesus ficou flutuando, ficou solto, recebendo a bola mais no meio campo, fazendo as jogadas, virando o jogo, fazendo a tabela com o Vitinho que vem de trás, abrindo espaço, o corredor para o Vitinho. Então foi surpreendido no primeiro tempo inteiro, né? Isso ele não deu o braço a torcer na coletiva, diga-se de passagem. Foi surpreendido sim, porque ele não soube quando começou o jogo, que viu que o Botafogo estava muito mais efetivo no campo de ataque, em tabelas na entrada da área, na flutuação do Mastriani que segurava os zagueiros e do Igor Jesus caindo pelas duas pontas, né? A gente diz muito que os ataques todos do Botafogo foram pelo lado esquerdo de defesa do Fluminense, em cima do René. Mas a gente pode contar quantas bolas começaram no lado esquerdo, em cima do René, e foram viradas para o Cuiabano sozinho na entrada da grande área do Fluminense. Que ele não soube aproveitar. Ele não soube aproveitar as oportunidades que ele teve nos pés. O Cuiabano chegou umas 3, 4 vezes livres na virada de jogo, né? Parecia até o esquema do Diniz, que leva todo mundo para uma ponta do campo, né? Aí tá todo mundo ali e você vira o jogo pro cara que tá livre no outro lado. E foi isso que aconteceu no primeiro tempo. O Cuiabano, se tivesse caprichado um pouquinho mais nas jogadas que ele teve nos pés, em cima do Samuel Xavier, o Botafogo também tinha feito mais gols no primeiro tempo. Foram jogados com o Cuiabano. O Vitinho apareceu toda hora no campo de ataque como uma surpresa do Fluminense. O Igor Jesus chutando de fora da área, criando as oportunidades, né? A gente não ouviu nem muito o nome do Mastriani, mas a gente ouviu do Savarino, do Igor Jesus, do Cuiabano, do Vitinho, dos jogadores que vinham de trás do Botafogo, que chegaram com perigo, né? E no segundo tempo o Botafogo recuou um pouco, o Fluminense deu uma melhorada, e o Botafogo foi jogar no contra-ataque. E continuou criando boas oportunidades de ataque. Não tanto quanto no primeiro tempo. As substituições do Botafogo realmente, né, na saída do Matheus Martins, né, e do Mastriani, não surtiram muito efeito com o Arthur e o outro menino lá do Botafogo que entrou. Eles não criaram tantas oportunidades de ataque, não foram tão efetivos, né, não
criaram tanto perigo quanto o primeiro tempo, mas tiveram algumas oportunidades, né? Teve uma tabela entre o Arthur e o Igor Jesus, que o Arthur chegou livre para chutar na cara do gol. Se ele tivesse caprichado um pouquinho mais, né, poderia ter criado dificuldade, né, pro Fábio. Teve uma falta na entrada da área, também perigosa, né? Nós tivemos também uma bola na trave, uma bela falta batida pelo Ares, que bateu no travessão, mas não tivemos. Quantas defesas o John fez ontem? Uma. Eu só lembro de uma, que foi a defesaça no chute do Bernal. Só. Mais nada. Eu não vi o John sujar o uniforme. Ele mais bateu tiro de meta, né, do que trabalhou. Já o Fábio trabalhou. Tomou 2 gols, salvou uns 5, né, teve bola na trave, e o John, nada. Nosso primeiro tempo foi ridículo ofensivamente. Chegamos uma vez com um cruzamento do Ares e uma cabeçada do Cano para fora. E ele estava livre. Ele voltou para cabecear livre, sem marcação. Uma chance no primeiro tempo. E nem foi aquela chance, nem foi aquela oportunidade de gol maravilhosa que fez a torcida do Botafogo ficar com medo. Não foi. Enquanto isso, o Botafogo empilhou oportunidades. Continuamos fregueses do Botafogo. Temos que ouvir zoação de botafoguenses que viram 2 títulos ano passado, um Brasileiro e um Libertadores, estão felizes da vida, mas porque estão chegando perto. Já passaram no Brasileiro, agora são 23 vitórias contra 19 do Fluminense em Brasileiros, né? E agora são 10 vitórias de diferença entre Fluminense e Botafogo. Fala sério. Até quando? Então a gente já conta no segundo turno no Maracanã que vamos perder pro Botafogo? São menos 3 pontos então pro Botafogo? E menos 3 pontos pro Vitória lá na Bahia? São times que a gente não ganha? A gente já tem que contar os menos 3 pontos? Se for pensar assim, a gente já tem que contar, né? Porque do jeito que o Fluminense joga com o Botafogo nos últimos jogos, do jeito que entra em campo parecendo um derrotado, sem vontade, parece que tá sem vontade. Os jogadores parecem que estavam parados, presos. Será que teve tanto treino durante a semana, físico assim, que deixaram os jogadores cansados? Que parece até que os jogadores jogaram na quarta-feira entraram com mais vontade, com mais disposição do que os jogadores que ficaram descansados. Impressionante. É brincadeira, é inadmissível. Eu não entendi nada do jogo de ontem. Tô muito bolado, como todos vocês estão bolados. A gente tá esperando o jogo da Aparecidense, que tem que ser o time titular. Não interessa se estão cansados, se não estão cansados, são pagos para isso. Tem que jogar, tem que ganhar, fazer a vantagem, para de repente depois pensar e poupar lá, levar um time misto, mas levar os titulares no banco, né, dependendo do resultado aqui, que a gente também não sabe quanto é que vai ser o resultado aqui, a gente não sabe como é que vai ser o jogo aqui, para depois pensar no jogo contra o Sport no sábado, que é outro jogo que a gente tem que ganhar, tem que mostrar. Dentro de casa, no Maracanã, já perdemos 2 pontos por Vitória, né, perdemos agora o Clássico, teoricamente não foi em casa, mas é no Rio. Então a gente tem que pensar nessa semana se esse foi só um erro na engrenagem, né, no percurso, né? A gente sabe que também pode não ganhar todos os jogos, não ia ficar invicto para sempre, ou se esse erro vai continuar se mantendo no mesmo estilo de jogo, nos mesmos jogadores que estão entrando em campo, né, na mesma forma de jogar, na mesma disposição dos jogadores em campo, que não é possível. A gente viu ontem um time do Fluminense parecendo o time do Mano Menezes, pô. Não tem condição nenhuma de a gente olhar ontem o jogo, olhar e achar que o Mano tá ali na beira do campo. A diferença é que o Renato grita, o Renato fala, o Renato olha, o Renato isso, o Renato aquilo, mas ele mesmo não soube mudar o time no primeiro tempo, gente. E essa culpa não são só dos jogadores, são também dos jogadores, mas é dele principalmente. Porque ele estava na beira do campo, ele viu o Fluminense envolvido e não conseguiu mudar. Nem que ele colocasse o Canóbio na frente com o Cano de centroavante e voltasse o Ares e falar, joga no meio com o Ganso. Não joga aberto, fecha o meio, joga vocês dois no meio, com os 2 cabeças de área plantados e o Canóbio fica na frente com o Ganso, do meio, dali da intermediária para o ataque. E o Ganso enfiado, segurando os zagueiros do Botafogo. Não foi isso que a gente viu, cara. A gente viu foi um Botafogo martelando, chegando, o Fábio fazendo defesa, mais uma vez no jogo contra o Botafogo, e a gente sendo pressionado, sufocado. Não dá.
Não dá. É mais um clássico no Botafogo de uma atuação pífia, ridícula, horrorosa. E os jogadores no final do jogo também nem quiseram passar na zona mista. Eu não entendo, isso é culpa do Mário Bittencourt, é culpa do Fluminense, não da assessoria. Que a assessoria veio com o maior prazer lá para os repórteres e falar, ó, os jogadores não vão falar aqui na zona mista. A gente só veio avisar. Beleza, nem o Fábio, que é o capitão, que passou no final, quis falar. Mas o Fábio é o cara que sempre fala. O problema é o seguinte, quando perde, ninguém quer falar. Mas é quando perde que o jogador tem que falar, pô. É quando perde que a torcida quer ouvir. É quando perde que os jogadores têm que estar ali à disposição do jornalista para falar o que aconteceu no jogo. E eu gostei muito da entrevista do Ares fora, quando ele terminou o jogo, que a repórter perguntou, o Fluminense ficou uma semana treinando e tal, isso aqui, mas viu um Botafogo muito envolvente, um Botafogo superior durante o jogo, e ele foi honesto e simples na resposta dele. Você falou tudo. Nós ficamos uma semana treinando, mas o Botafogo foi muito melhor dentro de campo. Botafogo venceu, mereceu, foi superior. O Ares falou, você falou tudo, eu não tenho que falar nada. E a gente tem que assumir quando o adversário é superior. Quando o adversário é superior, quando o adversário está melhor, a gente tem que falar, tá melhor. Erros nossos. Botafogo foi superior o jogo inteiro. E o Ares assumiu isso, ele tá certo. Como um grande jogador, como um grande atleta, um grande profissional, ele tem que assumir que o nosso time não foi bem e que o Botafogo foi amplamente superior no jogo de ontem. Em relação ao pênalti, ele também foi sincero, não vou falar sobre a arbitragem, não vou falar sobre o pênalti, vocês têm um lance aí, vocês analisem e digam se foi pênalti ou não. Eu não vou falar, tá certo, porque se ele fala alguma coisa, é capaz do STJD pegar a fala dele, julgar ele, punir ele bastante, porque é o Fluminense, né, porque não tem moral na CBF. E outra, você, torcedor tricolor, você pode reclamar da arbitragem, você pode ir nas redes sociais, coloque aqui nos meus comentários, vamos inundar os comentários contra o Edinaldo Silva, contra a CBF e contra a comissão de arbitragem. Mas coloque nos comentários também a sua insatisfação contra o seu presidente, que votou a favor da reeleição do Edinaldo Silva e que votou a favor disso aí, do cara que foi punido na segunda rodada por causa de um pênalti que ele deu, não dá um pênalti no mesmo tempo, praticamente, no final do jogo, com medo de ser punido novamente. Ele estava apitando a Série B. Então, para mim, ele não deu pênalti porque foi frouxo. Porque ele não quis se comprometer aos 42, 43 do segundo tempo, no mesmo lance que ele errou, que ele falhou, né? Que ele foi julgado, né? E foi posto na geladeira no lance entre Sport e Palmeiras. Mas você tem que cobrar, não é a comissão de arbitragem, é o seu presidente, porque ele votou a favor da reeleição do Edinaldo Silva, ele votou a favor disso tudo aí continuar a mesma coisa. Então, você, torcedor tricolor, inunda aqui os comentários, mandem mensagens, pode mandar, eu vou divulgar, vou botar no meu Instagram, pode colocar aqui, eu falo o nome de você, contra o nosso presidente. Ele votou a favor do Edinaldo Silva, então você tem que cobrar ele, porque ele tá pensando em ser CEO da SAF, tá pensando na SAF, tá pensando no futuro dele, mas ele, esses dois pênaltis aí, né, que não foram dados pro Fluminense, a culpa é dele, né, porque a comissão de arbitragem continua a mesma coisa, com a CBF sendo a mesma, é culpa dele, de todos os presidentes de todos os clubes que votaram a favor da reeleição do Edinaldo Silva. Então, eles são culpados. Então, todos os pênaltis que são inadmissíveis, não sei o quê, todos os clubes da Série A e da Série B votaram a favor. Então, ninguém pode reclamar, só os torcedores. Os torcedores não têm direito a voto, os torcedores não têm como mandar na CBF, mas o nosso presidente tem. Então, o seu presidente é culpado pela não marcação do pênalti ontem. Também. E eu quero ver, porque eu não vi reclamação dele no pênalti da semana passada, mas desse aí, que da semana passada eu nem achei muito que foi tão pênalti assim. O de ontem, carga nas costas, derrubou, o Ares não é de se jogar, não tem o que fazer, porque ele caiu, ele tomou uma carga nas costas, pra mim foi pênalti. Mas o cara que foi punido na segunda rodada, ficou na geladeira, apitou Série B, aos 41, 42 do segundo tempo, um lance duvidoso, tu acha que ele ia dar pênalti? Vocês acham mesmo? Você disse que ele errou na segunda rodada? Não vai dar, não ia dar. Mas isso aí é culpa do seu presidente Mário Bittencourt. Ele é o culpado. E você, torcedor tricolor, que tá vendo o canal Guerreiro Tricolor, por favor, coloquem seus comentários, inundem os comentários, mandem mensagem. Vamos reclamar com o nosso presidente, que a culpa é dele. E o campeonato tá só começando.
até o final do ano, quantos pênaltis não vão ser dados a favor do Fluminense? Então, eu tô preocupado com o Fluminense, tô cobrando o meu presidente. Os outros clubes têm direito de reclamar também, os torcedores têm direito de reclamar, os clubes não. Os presidentes, diretores não tem não, porque o presidente deles votou a favor do Edinaldo. Mas os torcedores têm todo o direito de cobrar. E pensem nisso na hora que vier a SAF, vier o projeto da SAF, vier tudo direitinho, né? Se vai vir tudo direitinho, vai vir tudo organizado, para vocês saberem se vai ser bom pro clube ou não. Porque isso vai estar na mão dos sócios, de vocês, né? De nós. Saber se devemos votar a favor ou não do que vai ser a SAF, do que seria a SAF. Então, gente, é chover no molhado aqui. Uma partida horrorosa, horrível, né? O Renato também falando na entrevista coletiva que o time não foi bem, marcou mal, viu o Botafogo jogar, então também foi coerente, né? Não acho que ele não foi coerente no modo que ele não assumiu que ele não foi surpreendido. Pra mim não foi coerente. Então faltou futebol, faltou entrega, vontade, raça e disposição desse time que entrou em campo ontem, que é o mesmo time que vem jogando na era Mano. Ah, Pantoja, mas ele não teve muito tempo. Beleza, eu acho que o time não ia estar tinindo 100%, né? Mas com uma semana, você já consegue mudar alguma coisinha, principalmente com os jogadores que você tem. Se você não conseguiu mudar, alguma coisa está errada. Reflitam sobre isso, tá? Reflitam sobre isso. E eu vou fazer um vídeo falando desses últimos jogos do Renato. Dos jogos do Renato desde que ele chegou, tá? Então fiquem ligadinhos que eu vou postar mais tarde. Tamo junto, vocês estão vendo que eu tô num lugar diferente. Eu tô no clube, aniversário do amigo. Não consegui fazer o vídeo ontem, tô fazendo hoje pra vocês, vou postar agora. Tamo junto, canal Guerreiro Tricolor, não pedi, mas inscreva-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Você que ficou até o final, muito obrigado, né? Tragam mais inscritos, chegar aos 1000 inscritos. Vamos bombar aí meu canal, tá crescendo demais. Muito obrigado a vocês que fazem parte, né, desse lindo trabalho que eu venho fazendo aí há alguns anos. Tamo junto, fique com Deus. Terça tem jogo, já tem mais notícias aí, segunda-feira, sobre o time que deve jogar contra a Aparecidense. Eu não acredito em time misto, nem em time reserva, acredito em time titular. Eu acho que ele não vai bobear, ainda mais contra um time que é inferior, mais fraco, e a gente tem que fazer a vantagem. Tamo junto, fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo, canal Guerreiro Tricolor, do canal da torcida tricolor.